Paz e bem. Partilharei com vocês agora essa parte de como foi, depois que eu entendi para que Deus me chamava, para depois falar para os meus pais, para a minha família e tentar fazer com que eles compreendessem um pouquinho esse chamado, essa vocação, que não foi nada fácil. Para todo vocacionado e vocacionada, esse momento de chegar para a nossa família e revelar o que está se passando no nosso coração é extremamente difícil, porque durante todos os encontros vocacionais sempre se destacava muito isso, de que se o Senhor chama, é necessário deixar pai, deixar mãe, terras, bens, tudo por um bem maior. Mas antes de entrar nessa parte aqui propriamente dita da família, eu quero salientar o seguinte. Quando eu compreendi que eu era chamada mesmo para servir a Deus na vida religiosa, eu tive uma percepção. O que me chamava mais a atenção? Hoje, lembra que eu falei para vocês que o olhar de hoje, eu olho para o passado. Hoje eu vejo que é a beleza da vida religiosa. Foi isso e é o que me fascina. Eu, com os meus 13, 14 anos, eu estava nessa descoberta e com 15 anos eu ingressei no convento. Então, com essa idade, eu sentia palpitar no meu coração aquela vontade de ter uma vida de oração como as irmãs, que eu olhava e ficava pensando, nossa, como deve ser maravilhoso você viver só para Deus? Você ter aqueles momentos assim de parar e ficar só com Deus na oração? Deve ser maravilhoso a vida fraterna. Eu pensava sobre isso. Então foi essa beleza que me cativou, que me seduziu, como diz o profeta. Então depois que eu compreendi isso, eu tive uma reação meio diferente, sabe? Porque quando eu entendi que era esse chamado, eu fiquei com ele guardadinho no meu coração por um bom tempo. Era como se fosse algo tão sagrado, tão especial, que eu não poderia ficar falando para as pessoas. Era entre mim e Deus. Então eu guardei ali, fui alimentando com a oração, com a escuta da palavra, com o discernimento. E hoje eu vejo que durante esses meses de encontro eu fui mudando meu comportamento dentro de casa. Eu fui me tornando mais paciente, mais humilde, menos briguenta. Me lembro que foi justamente nessa fase que eu comecei a ser mais amiga do meu irmão. Eu dei uma trégua e comecei a conversar mais com ele, a desfrutar da presença do meu irmão, parar de implicar. Porque eu fui vendo, o que eu busco é algo assim tão sublime, que eu já sinto transformando meu coração. Então como eu posso me sentir inclinada a essa vida de consagração e continuar tendo esses comportamentos em casa? Então eu fui permitindo que Deus agisse em mim, que o Espírito Santo me moldasse, me transformasse, para que eu me tornasse cada dia um pouquinho uma filha melhor, uma irmã melhor. Então foi assim, durante esse período de fascinação, eu guardando ali para mim e falei para minha promotora vocacional em primeiro lugar, mas para minha família mesmo, eu fui adiando. Tinha medo. Medo é uma palavra que todo vocacionado conhece, todo aquele que é chamado para uma grande missão por causa do reino dos céus. Medo também está presente quando a pessoa ela tem a consciência de que contrair matrimônio é até que a morte separe. Então, diante de momentos decisivos da nossa vida, principalmente referentes a questões vocacionais, nós temos medo. E eu tive muito medo. Medo de revelar isso que estava no meu coração e que os meus pais fizessem tudo que é tipo de coisa para me impedir. Medo de me ver tão perto de algo que me preenchia e, por um momento, pensar que pudessem tirar isso de mim. Isso me
apavorava, porque eu tinha finalmente compreendido a minha missão no mundo e aquilo enchia o meu coração de uma paz que eu nunca tinha experimentado. Era o meu medo. Mas eu sabia que ficar adiando aquele momento de dizer aos meus pais só iria prejudicar esse processo de desapego, de aceitação. Então eu me propus, depois de falar para a promotora, de dizer para minha família. E eu vou te contar. Que momento difícil. Muito difícil. Eu havia decidido, né? Escolhi lá um dia da semana, um momento que os dois estivessem perto, estivessem ali mais acessíveis. E eu parei e fui contar. Foi algo tão dramático que eu perdi a voz. Eu me lembro que eu abri a boca para falar e não conseguia. Não conseguia, eu estava travada. Tentei, acho que uma vez perto deles, depois não deu certo, tentei, só sei que foram umas 3 tentativas. E por fim eu consegui dizer para eles, eu disse assim, eu quero entrar no convento. Nossa, foi um banho de água gelada. Os dois pararam, me olharam assim, boquiabertos, sem jamais imaginar que eu poderia dizer uma coisa dessa. E um começou a culpar o outro. Eu achei aquilo tão surreal. Mas hoje eu percebo o seguinte, que os meus pais achavam, né, por causa dos problemas familiares, por causa da nossa vida que era um pouquinho mais complicada, que talvez aquilo fosse uma fuga. Então eu penso que o primeiro pensamento que passou pela cabeça deles era esse. Tá vendo só? Por causa disso aqui, a nossa filha quer sair de casa. E como eu falei para vocês, né, eles não têm vivência católica. Se até os que são católicos, quando Deus chama um membro da família, muitos têm resistência, imagine que não é. E naquele momento foi um divisor de águas. Eu sabia que nunca mais a minha vida seria a mesma. Com aquela frase, com aquele ato de coragem que eu tive de dizer para eles, né? Deus me chama. E de fato nunca mais foi a mesma. Porque eles se opuseram terminantemente à minha decisão. Eu não tive apoio, porque minha mãe dizia assim, minha filha, você é novinha demais, você só tem 15 anos, você acabou de sair das fraldas, como é que você vai viver em outro lugar? Vai nos deixar nessa situação difícil? Como já cheguei a comentar com vocês, eu tenho o meu irmão mais novo, ele está dentro do espectro autista. Então, para quem faz parte de uma família atípica, compreende muito bem o que eu estou falando. Então, eu tenho um irmão mais velho, sou a filha do meio, e tenho um irmão mais novo, que é esse. Então, acabam tendo muitas expectativas a nosso respeito, por causa desse futuro incerto, de quando você tem um irmão com algum problema mais comprometedor. E eu guardei aquilo, né? Eu vi a rejeição dos meus pais e eu pensei, e agora? Como é que vai ser? Como que Deus pode estar me chamando para algo que me fascina, que me preenche? E como que eu me deparo com essa rejeição, com essa falta de compreensão? Então houve um choque. O assunto morreu por ali, mas já havia uma data de eu ingressar. Meses depois eu já tinha combinado de entrar no convento, mas eles não queriam, de jeito nenhum. Posteriormente, a promotora vocacional foi até a minha casa, conversou com os meus pais, explicou como era o processo, como era essa fase de formação inicial. E assim, toda vez que eu tocava no assunto, desandava. Mas eu não podia deixar de tocar no assunto, porque meu coração pulsava de vontade, eu não via a hora de começar a me entregar ao Senhor na vida consagrada. E foi assim, muito difícil, muito dolorido, mas chegou o dia em que mesmo sem o apoio deles, estava marcado para eu ingressar. Foi no dia 1º de janeiro que eu havia combinado com a
por ser um dia significativo, por ser o primeiro dia do ano, por ser uma nova vida, uma nova página. Só que antes de eu ir para lá, no caso no dia 31 de dezembro, houve um momento bem crítico. O meu pai, eu estava lá na frente de casa, acho que estava perto do portão, e meu pai chegou para mim e disse assim: filha, você nunca vai ser feliz lá, nunca. Nossa, doeu. Não imaginava que meu pai dissesse isso, né? Porque quem sempre se manifestava, quem desaprovava era minha mãe, não meu pai. E eu fiquei impactada com aquelas palavras. Então, no dia seguinte, eu estava bem triste mesmo. Triste por esse lado, por causa da família, radiante pelo outro. E eu vou te contar que esses sentimentos, assim, contraditórios, viu? Entram em choque e é difícil descrever o que de fato você está sentindo. Mas, graças a Deus, eu adianto a vocês que ano passado, no dia 25 de janeiro, dia da Convenção de São Paulo, meu pai me pediu perdão por essas palavras que ele me disse há tantos anos. Para mim foi muito significativo. O fato dele ainda lembrar e de ele ter a humildade de retomar esse assunto e me pedir perdão. Então, no dia 1º, ele ainda, né, toda a família assim, com esse pesar por causa da minha partida, ele saiu de casa para não me ver sair. E me despedi dos meus irmãos, e a minha mãe foi me levar até o convento. E foi muito difícil. Bem pertinho, sabe, o convento da casa dos meus pais, e tem assim uma ladeirinha, dá para ir a pé. Eu me senti como se eu estivesse indo para o Calvário. A minha mãe não falava nada, eu aqui com um nó na garganta, segurando o choro daquele momento assim emocionante. Mas ela me levou até a porta do convento. E as irmãs me acolheram efusivamente, fui muito bem acolhida mesmo, minha mãe chorosa, e eu não sabia se eu podia chorar diante das irmãs, porque o que elas iam pensar? E eu não sabia se eu podia ficar alegre diante da minha mãe, o que ela ia pensar? Então foi um dilema, foi dificílimo. E eu confesso que para uma adolescente de 15 anos, isso foi extremamente complicado de lidar, de gerenciar, porque eu não tinha o suporte psicológico necessário para lidar com sentimentos assim tão intensos que me dividiam entre a tristeza e a alegria. Mas em tudo, hoje eu vejo a mão de Deus me conduzindo em cada passo, em cada etapa, e Ele nunca me deixou sozinha. Ao ponto de me dar uma coragem como essa, né? De enfrentar uma família que se opunha à minha decisão. Eu entrar no convento sendo de menor, podia, né? Tinha um aspirantado nesse tempo, as aspirantes elas tinham entre 15 e 16 anos. Então essa coragem, ela não era minha, não era um mérito meu, da minha personalidade. Foi a ação de Deus que me conduzia por meio da história. Minha história pessoal, mas também eu fazendo parte da sua história da salvação. Daqui a pouquinho vamos escutar a conclusão de como foi tudo isso aí. Deus agindo na minha vida, no